Somos as bruxas do Monte Careca. Muito cuidado, criança sapeca. Somos de Kiev, que fica bem longe, e de nós bruxas ninguém se esconde. Somos bonitas, mas não boazinhas. Não somos fadas, mas bruxas daninhas. Não se enganem por sermos formosas e sedutoras, porém perigosas. La 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 la. La 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 la. Viva a Tatiana Belink, né? Tatiana Caldeirão, Belink, né? a maior bruxa que a Terra jamais conheceu. Uma bruxa encantada. E que tinha uma coleção de bruxas. Que né? tinha uma coleção de Ai, que bruxas. delícia. Tem uma bruxa minha. Ela sentada naquela cadeira com Na aquele monte de poltrona, bruxa na poltrona, né? A Tatiana, que foi a primeira mulher a fazer a adaptação do Monteiro Lobato para televisão, né? A primeira série do Sítio foi Tatiana Ela Belink. dizia que a Emília, não é, Giba? Era a maior bruxa, né? Era a maior bruxa de todas as De bruxas. todas as bruxas. Sabe que tinha uma coisa legal da Tatiana, assim, da obra dela e das reflexões dela, que é o respeito à criança, a inteligência da criança, né? Então, é até essa história assim, foi viajar, vai mentir para a criança, né? Você tem a linguagem própria a cada momento da vida da criança, mas respeitar essa inteligência da criança, essa astúcia que a criança tem, né? Essa reflexão que a Essa criança reflexão, traz sempre pra gente. Né? Que a gente tem medo e sai correndo, e por isso inventa as desculpas esfarrapadas, né? É interessante que assim, nos meus lançamentos de livro, com palestras, com debate, os mais difíceis são com crianças. Os mais difíceis, assim, porque as perguntas das crianças são mais surpreendentes. São. E por incrível que pareça, elas são mais profundas, né? Por que uma história meio que tem o abacaxi miúdo, por que o abacaxi miúdo tem que sofrer? Quer dizer, coisa que adulto não pergunta, né? O adulto vai perguntar quando você escreveu, quando começou, Qual é o seu processo? Qual é o seu processo de criação e tal. A criança, ela vai naquilo que para ela é mais profundo, que é mais significativo, né? E é um aprendizado o tempo todo, né? Ruth, Tatiana... Nossa, uma delícia. Giba. Gabriel Gabriel Chalita. Todo mundo aqui, né? Não é? Homenageando Muito a bom. criança. E é tão triste quando a gente vê que algumas crianças têm essas oportunidades, né, de ter pais contadores, de terem escolas adequadas, e outras crianças que ficam à margem, né, que não têm o cuidado, que são talentos desperdiçados, né. Giba, conta uma história pra gente. Conta uma história. Vou contar uma história que fala muito disso que a gente está falando, né? Essa falta de tempo que as pessoas dizem que não tem para contar a história. É uma história minha que está num livro chamado Contos do Quintal, que é uma coletânea, tem outros 15 autores, a Kátia Canton, a Carla Caruso. E é uma história que eu fiz para a gente falar disso mesmo. Chama-se Cena de Jardim. Cena de jardim. Cena de Jardim. Era uma vez o menor jardim do mundo. E se era assim o menor jardim, não é porque havia encolhido, mas o mundo que havia crescido demais, e os homens com seus passos cada vez mais apressados, e os seus problemas cada vez mais complicados, foram se esquecendo do jardim, que foi ficando escondido, num cantinho cada vez menor, de um mundo cada vez maior. Nesse menor jardim do mundo, morava um velho vovô Tatu Bolinha. Ele era um grande contador de histórias. Tinha mais de 300 e tantos anos, lá na idade dos tatu-bolas, e sabia contar histórias como ninguém. Nessa tarde, quando aconteceu essa história, o vovô Tatu-bola estava sentado em uma minúscula semente, contando histórias para os seus netinhos, tatuzinhos, para as meninas joaninhas que com aqueles lindos, quase vestidos, ficavam escorregando pelas pétalas das margaridas. As borboletas amarelas pararam para ouvir a história. Até o grilo, que é sempre inquieto, ficou quietinho. Nessa tarde, o vovô Tatu-bola contava a história do último jardim do mundo. Ele falava de um tempo em que o mundo não teria mais jardim, por conta dos problemas cada vez mais complicados e dos passos cada vez mais apressados dos homens. Quando ele terminou de contar sua história, que falava do último jardim do mundo, o barão, que era um velho besouro, falou com o seu jeito rabugento e desanimado de sempre. Senhor Tatu, a sua história me faz pensar. O mundo não tem jeito. Não há mais o que ser feito. Foi então que o Tatu Bolinha, o vovô, sorriu, chamou o besouro e disse assim: o mundo tem jeito. Olhe,
e apontou na direção de um avô e de uma neta que se aproximavam com um embrulho nas mãos. Depois de desviarem de uma trilha de formigas, eles sentaram-se no banco do jardim. E então o vovô abriu o embrulho, que era um livro, e abrindo o livro, ele começou a ler uma história que começava mais ou menos assim. Era uma vez o menor jardim do mundo. O vovô Tatu-Bola sorriu e disse para o barão: senhor barão, o mundo tem jeito. Enquanto avô e neta inventarem o tempo de ouvir e contar histórias e de ler um bom livro, o mundo tem jeito. Ainda há muito que ser feito. Olha que lindo. Uma coisa bonita dessa contação é fazer com que a esperança seja sempre convidada. Exato. Né? Que as pessoas sempre tenham esperança, apesar de todos os problemas, as dificuldades, né, que existem na vida, mas fazer alimentar nessa criança o que significa ter esperança mesmo, né? Quem contava história na sua casa, Thiago? Minha mãe. Sua mãe contava história? Sempre a mãe, né? E eu lembro que tinha uma brincadeira com meus irmãos também. Eu sou o caçula, né? Então, na hora de dormir, nós somos em 3. E a gente também brincava de um contar a história para o outro. Então, eu contava uma, o outro contava, e nisso a gente ainda até todo mundo dormir. Então, a gente também tinha essa brincadeira entre a gente. Nossa, viajava, eu principalmente. E você tinha contado na sua casa alguém? Tinha. Eu costumo brincar que as minhas influências são Câmara Cascudo, Anderson e minha avó. Né? Assim, minha avó era uma grande contadora de histórias. Assim, minha avó era baiana, né? Nasceu no sertão da Bahia. E ela falava daquele jeito totalmente cantado, me ensinava tudo em versos, né? Contava histórias. Se eu, por exemplo, terminava de comer, pegava um gibi para ler, ela dizia assim: olha, que Zezinho comeu, garroleu, morreu. Ou seja, ler depois de comer faz mal. Até hoje eu tenho isso comigo, não consigo mesmo. E minha avó tinha uma vasta sabedoria. Minha avó falava isso também. Falava, coisa de vó. Não podia olhar no espelho. Não podia olhar no espelho. Não podia entrar na piscina. Isso, olhar no espelho. Olhar no espelho. E eu fiquei com isso um tempão, assim, até para cortar cabelo, assim, você vai comer, mas você vai olhar no espelho para... Engraçado como as tradições vão surgindo, né? Lá tinha contador de história na sua casa? Não. Acho que é por isso que eu virei Gostei tanto de voltar a ser criança. E a música, Fortuna? A música tinha muito em casa. Nossa, meu pai sempre, até hoje, ouvia música do Oriente Médio, principalmente, música francesa, música italiana, músicas do mundo. Então, isso ficou, assim, meio atávico, né? Eu brinco, eu falo que, assim, que eu já nasci cantando, né? Você sabe que tem uma coisa que, infelizmente, a educação deixou um pouco de lado num tempo em que se valorizava só matérias que caem no vestibular, né? Como se o resto não fosse importante. E a gente perdeu isso, que era muito comum. Toda escola tinha um coral. Né? Tinha um coral dos pais, tinha um coral dos alunos, né? A aula de canto era absolutamente comum nas escolas. Teatro, né? O teatro trabalha com desinibição, com jogo, né? Com as pessoas trabalhando em equipe, se desenvolvendo, com interação. Mas eu tinha um avô na Argentina que tinha... Nossa, umas ideias muito bacanas, e eu ia muito passar férias em Buenos Aires, me levava no Teatro Colón para ver espetáculos lindos, e também no teatro chamado San Martín, um teatro importante de Buenos Aires até hoje, onde tinha assim, espetáculos com marionetes. Isso marcou muito, mesmo os balés que ele me levava no Colón, as óperas. Então isso foi muito, porque pega, né? Vai entrando e depois a gente acaba metabolizando isso de alguma forma, né? Pelo significado que tem, né? Por aquilo que a arte toca no coração da gente. E quando você resolveu ser cantora profissional, fazer disso a sua carreira, a sua opção de vida, tudo bem? Seu pai, que tinha uma atividade completamente diferente e tal, né? Falou que... Tudo bem, minha filha? Mas estou aqui, né? Estamos aqui. Já com 2 discos para criança, 6 discos, eu já perdi a conta, né, Jardel? Dos adultos, da música que eu faço com músicas do mundo, com origem judaica. O Jardel está com você há quanto tempo? 14 anos. 14 anos. 14 Esse anos. casamento bonito aí. E ele está tanto na parte do cancioneiro adulto como das músicas infantis. E agora a gente vai lançar o DVD do Tiki Tiki Tati. Da Tatiana. Da Tatiana Belink. Que está nos iluminando de... Ai, posso cantar um trechinho de uma música? Vamos lá, claro. Toda manhã, vovó Tatiana senta na sua poltrona
põe os pés no puff, cobre com a mantinha, adivinha o que ela vai fazer? Tem ao seu redor tudo o que precisa, lápis, papel, óculos e lupa, telefone e luz de ler. Parece um comandante de avião sentado na cabine, tudo pertinho da mão, esperando um sinal pra sair do chão. Lá vai a avó voar, lá vai a avó voar. Tati é uma linda senhorinha, parece uma menina que gosta de brincar. Brinca com essas coisas que ela pega no ar. Que coisa linda. Quem fez essa música? Helios Skind. Nossa, que Tati coisa linda, né? nasceu na Rússia, veio de navio para o Brasil. Gostou daqui, criou raiz, como ela diz. Sou Tatiana, sou paulistana do Pacaembu. Fiz muito teatro, muito programa de TV. Fiz muitos livros, muitos aniversários. Meus sacizinhos já foram pro Japão. Vivo de histórias, acho muito bom. Difícil segurar a emoção. E você falando da trajetória da Tatiana, né? Esse programa está sendo um programa em homenagem à Tatiana. Homenagear a Tatiana nada mais é que homenagear a criança, né? E na década de 50, né, eles tinham 4 programas na televisão por semana. Assim, durante uma semana tinham 4 programas. Naquela época, imagino que é isso, né? Tinha o Era Uma Vez, né? o Teleteatro, o Sítio e o outro que eu não me recordo agora o nome. 4 programas. E na TV Cultura a gente fez uma homenagem a isso, né? Eu começo o programa, a gente fez A Menina Trança Rimas, que é um programa feito em homenagem à Tatiana, onde eu conto a vida dela em versos e tem a participação do Antônio Abujanra, do João Caiabe, da Suzana Salles, de grandes pessoas assim, poetas, músicos, artistas, né? E eu visto o mesmo terno que o Júlio usava na abertura do Era Uma Vez. E foi gravado lá na casa da Tatiana, na biblioteca dela. Só a abertura do programa. Depois eu me transformo num marcador de livros e vou contando a vida da Tatiana desde que ela saiu lá da Rússia, né, de Riga, na verdade, veio para cá. Você sabe que uma coisa que legal, né? Homenagem à Tatiana é a conversa. É uma coisa que as pessoas foram perdendo a beleza que significa conversar. E o contato, né? É, o contato, conversa, fala, Proximidade. né? O ser humano precisa disso. Hoje ali, ó, você virtual, tem uma né? família almoçando, tá cada um num joguinho do celular e tal, e você não tem conversa. O gostoso de você conversar sem interesse em nada, só na conversa. Olha, queria dar umas dicas aqui. A gente está falando de Tatiana, Ruth Rocha, todo mundo da Academia Paulista de Letras. Isso aqui é Maurício de Souza, o livro das crianças do mundo todo. Isso é um lançamento novo da FTD com Maurício de Souza. Aqui tem o livro da arte nos museus brasileiros. Aqui tem o livro da floresta amazônica, trabalho primoroso da FTD com Maurício de Souza. O livro dos animais pré-históricos. O livro das antigas civilizações. Olha, esse é um bom hábito, viu? Comprar livro para o seu filho, dar livro para o seu filho, ler. A família que lê vai estimulando as crianças a lerem também e contar a história. A gente volta daqui a pouco comendo, nós vamos comer aqui também, e a Fortuna termina esse bloco cantando para a gente. Quer agora? Caranguejo? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, palma, palma.